Começando agora o programa Navegar é Preciso. Navegar é preciso viver. Das ondas da internet para as ondas do rádio. Um programa para a malta portuguesa. Lusanet leva aos lusos dos 4 cantos do planeta as notícias da comunidade. Futebol, entrevista, música, cultura, utilidade pública e humor. Enfim, um programa para redescobrirmos nossas origens. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver. Muito bom dia, amigos internautas! Estamos começando neste dia 26 de outubro de 2025, a edição de número 1303 do Navegar é Preciso, exclusivamente pela live no Facebook. O endereço você já sabe, é o facebook.com/Grupo Lusanet. Não deixe de acessar também o nosso site, o www.lusanet.com.br. Atenção, hein? Terminou o horário de verão em Portugal. Em São Paulo são exatamente 10 horas e 4 minutos e em Lisboa são exatamente 13 horas e 4 minutos. No programa de hoje teremos as notícias da semana em Portugal, bem como mais um capítulo da história dos castelos portugueses, além de fazermos uma visita até o Conselho de Mação. E é claro, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa Lusa do Canindé. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.lusanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupolusanet@gmail.com. Repetindo, grupolusanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Lusanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Lusanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Notícias Lusanet. É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso, notícias Lusanet. Mais uma vez o nosso muito bom dia a todos os internautas ligadinhos aqui com a gente no Navegar é Preciso, nesta manhã agradável e quente da primavera brasileira. Como é agradável sempre o bom dia dele, Nelson de Paula. Muito bom dia, Lourenço, bom dia a todos os internautas que nos acompanham, um bom domingo a todos. Um beijo no coração e vamos lá de notícias Lusanet. Em São Paulo, 10 horas e 6 minutos. Em Lisboa, 13 horas e 6 minutos. Leitão Amaro acusa PS de reengenharia demográfica e política e apela à responsabilidade dos partidos na lei da nacionalidade. O ministro da Presidência, Antônio Leitão Amaro, acusou o PS de querer repetir o erro feito na política da imigração no passado e, com as objeções à lei da nacionalidade, querer acabar com o trabalho de engenharia demográfica e política do país. O que parece que está a comandar a posição do PS é uma vontade de repetir o erro feito na política de imigração. Começou por criticar Antônio Amaro, que foi questionado na entrevista relativa à reunião semanal do Conselho de Ministros sobre a expectativa da aprovação da lei apenas com o Chega, depois de o PS ter lamentado a falta de acordo com bancadas que apoiam o governo PSD, CDS e PP. O ministro Leitão Amaro disse ainda que os executivos socialistas facilitaram a entrada de cerca de 1 milhão de pessoas e agora o PS quer facilitar a entrada e a atribuição de nacionalidade a 1 outro milhão de pessoas.
Parece que o PS quer acabar o trabalho de reengenharia demográfica e reengenharia política do país, que lançou com a manifestação de interesse. O líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, apontou como ponto central de discordância por parte do seu partido a revogação da norma da lei em vigor e a salvaguarda o tempo decorrido desde o momento em que foi requerida a autorização de residência em Portugal para efeitos de contagem de prazos. Navegar é preciso. A avaliação das casas pelos bancos continua a subir e aproxima-se dos 2.000 euros por metro quadrado. O valor médio do preço por metro quadrado de avaliação bancária das habitações continua a subir há quase 2 anos em Portugal. Em setembro de 2025, o valor fixou-se em 1.995 euros, mais 30 euros do que em agosto. Foi o que revelou os dados do Instituto Nacional de Estatísticas, o INE, divulgados na última sexta-feira. Embora o valor mediano esteja a aumentar desde novembro de 2023, houve um ligeiro abrandamento na taxa de crescimento em termos homólogos. Setembro registrou 17,7%, enquanto em agosto tinha se fixado nos 18,1%. Setúbal registrou a maior subida, com 25,9%, ao atingir os 2.402 euros por metro quadrado. Lisboa continua a liderar a lista dos valores mais elevados de avaliação bancária, estando 50,1% acima da média do país. O valor da avaliação dos bancos é de 2.994 euros por metro quadrado. Foram registradas cerca de 33 mil avaliações bancárias, o que se traduziu numa subida de 4,2% face ao mês anterior, mas numa descida de 0,4% em termos homólogos. Os apartamentos tiveram crescimento mais acentuado, com uma subida de 22,6% face a setembro de 2024. Já nas moradias, o valor médio da avaliação bancária foi de 1.459 euros por metro quadrado, o que se traduz num crescimento de 12,1% face a agosto. Navegar é preciso. Na pujante São Paulo, 10 horas e 11 minutos. E no Porto, 13 horas 11 minutos. Da Mona Lisa ao par de pistolas de Dom Pedro IV, o crime mais silencioso do mundo ou o fascínio do roubo perfeito? O responsável da diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da Polícia Judiciária recorda o caso. De acordo com João Oliveira, em 2009, a Polícia Judiciária recuperou um par de pistolas da Casa Real Portuguesa, propriedade do Estado português, quando estavam expostas para venda numa leiloeira, depois de terem sido furtadas no ano de 1973 do Museu Militar em Lisboa. As peças de grande valor histórico e cultural tinham elevada cotação no comércio da especialidade, superior a 100 mil euros. Os exemplares únicos haviam sido fabricados em 1817 para uso pessoal do rei Dom Pedro IV pelo mestre armeiro do Arsenal Real de Lisboa, Tomás José de Freitas, que ornara as peças com embutidos de ouro e prata. O autor do furto fora julgado e condenado alguns anos antes, na sequência da investigação que a Polícia Judiciária então realizou. Porém, na altura não foi possível recuperar as armas, uma vez que já tinham saído do país. Mas anos depois, em 1991, descobrimos que estavam na posse de um cidadão alemão que as colocou à venda na Sotheby's, em Londres. João Oliveira recorda o processo judicial que o Estado português interpôs na Justiça Britânica
e depois num tribunal alemão, processo que perdeu. Em 2009, entretanto, as armas entraram de novo no circuito comercial, tendo sido adquiridas por um cidadão português, que as colocou em leilão. Foi aí que as detectamos e apreendemos, e daí foram entregues para nós ao Museu Militar. Navegar é preciso. Sporting dá a volta ao resultado frente ao Marselha e soma a segunda vitória na Champions. O Sporting venceu na última quarta-feira na recepção ao Olympique de Marselha por 2-1 em partida da terceira jornada da fase da Liga dos Campeões. A equipe do sul da França entrou melhor e inaugurou o marcador à passagem do quarto de hora por intermédio do brasileiro Igor Paixão. Os verde-brancos aproveitaram todo o segundo tempo a jogar com um jogador a mais, devido à expulsão de Emerson, que simulou uma falta na área leonina, para dar volta ao texto, através de gols dos jogadores saídos do banco. Geni Catamo empatou aos 69 minutos e Alisson fez o 2-1 aos 86 minutos. Já o Benfica sofreu mais uma derrota, desta vez 3-0 diante do Newcastle na Inglaterra, pela terceira jornada da fase de Liga da Liga dos Campeões, e continua sem pontuar na prova. Já o Porto sofreu na última quinta-feira a primeira derrota da temporada, ao sair derrotado do City Ground, casa do Nottingham Forest, por 2-0 em partida da terceira jornada da fase de Liga da Liga Europa. O Sporting de Braga continua entre os primeiros classificados da fase de Liga da Liga Europa, após vencer na última quinta-feira na recepção ao Estrela Vermelha de Belgrado por 2-0 em partida da terceira jornada e somam 9 pontos em 3 jogos. Navegar é preciso. Na bela São Paulo, 10h15. E em uma ação que será o conselho abordado daqui a pouquinho no turismo, 13h15. Hora das festas e eventos da comunidade portuguesa de São Paulo, Lourenço. É o Arouca São Paulo Clube. Convida a todos para a sua noite portuguesa, que acontecerá no sábado, dia 8 de novembro, a partir das 19 horas. No cardápio, bacalhau à moda arouquense, escalope ao molho, caldo verde, bolinhos de bacalhau, tremoços e muito mais. Já na parte artística, a abertura com a apresentação de Ana Carla Lemos, Wallace Oliveira e Sérgio Borges. Em seguida, o show Tributo a Roberto Leal, com Rodrigo Leal. Os convites individuais custam R$200. Crianças de 9 a 12 anos pagam meia e crianças até 8 anos não pagam. Bebidas e doces cobrados à parte, o estacionamento gratuito, e a reserva dos convites deve ser feita pelo WhatsApp do Arouca nos números 11 97133 9196 ou pelo 11 92049 3070. Lembrando que o Arouca São Paulo Clube fica na Rua Vila de Arouca, número 306A, no Tremembé, em São Paulo, capital. Então não se esqueça, para divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui neste espaço, é só enviar uma mensagem para o e-mail grupolusanete@gmail.com. Não deixe de divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui no Navegar é Preciso. Navegar é preciso. E chega ao final notícias Lusanete, mas vamos navegar até as 11 da manhã ainda com muita informação. No turismo iremos falar do Conselho de Mação. Na história dos castelos portugueses, hoje o segundo capítulo do Castelo de Castelo Rodrigo. Nos descontos tudo sobre o futebol português e também sobre a nossa Lusa do Canindé. Mas agora é hora de música, hein? A maravilhosa música portuguesa. É claro, sempre oferecendo para você, nosso querido internauta ligadinho aqui com a gente no Navegar é Preciso, e também a
todos os aniversariantes da semana, especialmente hoje, dia 26, fazendo aniversário a minha comadre Rosemary Sangali, um beijo para ela. Na terça-feira, dia 28, fazendo aniversário meu primo Márcio Evangelista, um abração para ele. Na quinta-feira, dia 30, primo lá dos Estados Unidos, o Rafael Duarte, fazendo aniversário, parabéns para ele também. E também no dia 30, o nosso amigo Dr. Mauro Gomes, o eterno Apolinho, também fazendo aniversário, parabéns para ele também. E você aí, tá aniversariando essa semana? Um grande abraço, muitas felicidades, saúde e proteção sempre para você, porque nós todos vamos ouvir agora com um grupo Entre Vozes, Fadinho do Bacalhau. Dantes era o mais fiel dos amigos deste povo, até com espinhas e pele marchava com couves, com alho e com ovo. Agora subiu de posto, está pela hora da morte. Quem quiser saber-lhe o gosto vai pagar com juros e tem muita sorte. Ai, que saudades do meu bacalhau, das pataniscas, das postas na brasa, com cebolinhas e com colorau, com feijão frado à moda da casa. Ai, pastelinhos, onde é que eles estão? Meia desfeita, quando é que eu a faço? E até aquilo que se faz à mão, sem bacalhau, nunca mais faço. Quando fores à mercearia, não compres por lebregar. Se é a própria, é porcaria, enrola no tacho e não sai parar. O que é preciso é malta, exigir de muitos modos, que se acabe com a falta e haja bacalhau com todos para todos. Ai, que saudades do meu bacalhau, das pataniscas, das postas na brasa, com cebolinhas e com colorau, com feijão frado à moda de casa. Ai, pastelinhos, onde é que eles estão? Meia desfeita, quando é que eu a faço? E até aquilo que se faz à mão, sem bacalhau, nunca mais faço. Ai, pastelinhos, onde é que eles estão? Meia desfeita, quando é que eu a faço? E até aquilo que se faz à mão, sem bacalhau, nunca mais faço. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet, o endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade. É
isso aí, de volta com o Navegar é Preciso, e como acontece todos os domingos, estamos aqui novamente, eu, Lourenço Correia e meu copiloto Nelson de Paula, para levá-los a mais uma breve viagem a outro dos principais e mais pitorescos pontos turísticos de Portugal. Nelson, qual o destino da viagem de hoje? Já estamos vendo aí a bela Mação. O Concelho de Mação está inserido na zona centro, sub-região do Pinhal, e está integrado no distrito de Santarém. Ocupa uma área de 400 km², distribuída por 8 freguesias. O concelho faz fronteira a norte com Vila do Rei, Sertã e Proença Nova, a leste com Vila Velha de Rodão e Nissa, a oeste com Sardual e Vila do Rei, e a sul com Abrantes, Gavião e com o Rio Tejo. Mação, que desde o princípio da nacionalidade até o primeiro quarto do século XIV era um pequeno lugar pertencente ao termo de Belver, começa a partir do reinado de Dom Dinis a ser considerada uma povoação de certa importância. Mação teve o primeiro foral concedido pela Rainha Santa Isabel, e o segundo foi assinado por Dom Pedro I em Santarém, a 15 de novembro de 1355. Já em 1867, o Concelho de Mação foi suprimido e passou a pertencer ao de Proença Nova até 10 de janeiro de 1868, data em que foi restaurado. Nelson, já chegamos lá no distrito de Santarém, hein? Como é que fizemos para adentrar o Concelho de Mação? Os principais acessos são pelas estradas nacionais 241 e 244, bem como pelas estradas regionais 351 e 359. Lourenço, o que temos de patrimônio, cultura e lazer em Mação? As albufeiras do Rio Tejo, em Ortiga e da Ribeira da Pracana, são pontos de parada obrigatória e onde se podem praticar diversos desportos náuticos. Nas várias serras se pode apreciar a belíssima paisagem da região e de que são exemplo as serras do Santo, da Forca e da Laje, sendo que nesta última se pode visitar o Parque Eólico. A nível de patrimônio, os destaques são o Castelo e a Ermida de Santo Antônio, além do Castro de São Miguel. Nelson, o que é que podemos trazer de recordações do artesanato de Mação, hein? Destacamos a olaria, a latoaria, as albardas, as correias, os trabalhos em arame, as rendas e os bordados. Lourenço, o que temos de festas e eventos em Mação? Os destaques ficam por conta da Feira de Santo Aleixo no mês de julho, a festa de São Miguel em agosto e a festa de Nossa Senhora da Estrela no mês de setembro. Nelson, como dizia o nosso saudoso amigo Abilerlander, já estou com água na boca. Sugestão gastronômica de Mação. Destacamos o feijão de matança, o arroz e sopa de lampreia, o bucho recheado e o ensopado de saboga. E os docinhos, hein, Nelson? Aí temos as fofas de Mação e os bolos fintos de Cárdigos. Nelson, quem quiser maiores informações sobre o Concelho de Mação, pode consultar que site, hein? É só ir lá no site da Câmara Municipal de Mação e o endereço eletrônico é o www.macão.pt. Então não se esqueça, estando em Portugal, visite Mação. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet, o endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram.
basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade. Minha gente, depois de visitarmos Mação, vamos continuar aqui no Redescobrindo a Comunidade, falando agora da história de Portugal. Estamos falando dos castelos portugueses, não é, Lourenço? Exatamente, hoje o segundo capítulo do Castelo de Castelo Rodrigo. É isso mesmo, e a povoação do Castelo Rodrigo havia sido conquistada desde 1296, tendo o soberano lhe confirmado no mesmo ano os foros passados por Afonso IX de Leão. Com relação à sua defesa, são atribuídas a Dom Dinis a torre de menagem, os fossos, a cisterna e a barbacã do castelo. Do mesmo modo, as muralhas da cerca da vila, ou pelo menos extensos trabalhos de reconstrução das mesmas. É característica das obras de defesa deste monarca o levantamento de um imponente portão de acesso, à semelhança do que foi praticado no Castelo de Pinhel e no Castelo de Trancoso. O rei Dom Fernando concedeu carta de feira à vila desde 23 de maio de 1373, acreditando-se que também tenha procedido algum melhoramento nas suas defesas. À época da crise de 1383 a 1385, essas defesas teriam dissuadido as forças do mestre de Avis de atacar Castelo Rodrigo, cujo alcaide tomou partido por Dona Beatriz e seu marido Dom João I de Castela. Como punição, a vila sofreu a imposição do escudo nacional invertido em seu brasão, na frontaria da Torre de Menagem, sendo subordinada administrativamente a Pinhel. O soberano alterou ainda a data da Feira da Vila, em 1386, o que teria causado sensíveis prejuízos aos moradores que pleitearam e objetivaram do soberano a mudança da mesma, sendo insuficiente, entretanto, para deter o processo de decadência que se instaurou. Visando incrementar o seu povoamento, Dom Manuel outorgou-lhe o Foral Novo em 25 de junho de 1508, mesmo momento em que o monarca enviou Mateus Fernandes e Álvaro Pires para avaliar do estado de defesa. O castelo também se encontra figurado por Duarte de Armas no seu livro das Fortalezas, em posição dominante sobre a vila. Constituía-se por uma muralha ameada interna, reforçada por torres, na qual se rasgava o portão principal flanqueado por 2 torreões. Na Praça de Armas, a nordeste, identifica-se a Torre de Menagem. Uma albarrã, hoje desaparecida, integrava o conjunto. A cerca da vila, também ameada e reforçada por torres, era complementada a norte por uma pequena barbacã. Olha aí, então, mais um capítulo do Castelo de Castelo Rodrigo. O próprio nome da cidade já invoca o castelo, né? Então, esse castelo tem uma importância muito grande aí para a região. Está mantido aí mais ou menos, né, Lourenço? Não está assim nenhuma maravilha, mas restam ainda muita coisa para ser vista e que serve, obviamente, como memória do que foi um dia esse belo castelo, o Castelo de Castelo Rodrigo. Semana que vem tem mais história de Portugal, tem mais Castelo Rodrigo, Lourenço. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet, o endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com.
Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso nos descontos. Lindo e ao fundo anunciando futebol português, o desporto em Portugal. Já estamos com eles aqui ao vivo e a cores. Vamos receber o bom dia primeiro do Emílio, em seguida o bom dia do viajante Antônio Camões. Meses viajando a férias e agora retorna ao Navegar é Preciso. Bom dia, Emílio. Bom dia, Camões. Bom dia, Lourenço. Bom dia, Nelson. Bom dia, Camões, internautas. Bom dia a todos. Bom dia, Lourenço, Nelson, Emílio. Bom dia, pessoal. Bom dia, Emílio. Bom dia, Camões. Bom retorno aí com as pilhas novas depois de ficar um tempo lá em Monção. Vamos do futebol português, os destaques da semana. Emílio, eleições no Benfica. Tem fila até agora para votar lá, não? O Nelson, o Emílio caiu aqui, então vai tocar você aí as informações, tá? Até então, agora. Vamos lá, o Benfica. Pera aí, Nelson, Camões. Pera aí que o Emílio já está se conectando aqui, ó. O Emílio voltou aqui. Emílio, o Nelson estava te perguntando quando você caiu aí da cadeira se ainda estavam ainda votando tem fila lá. Não, as eleições foram ontem das 8 da manhã até as 10 da noite lá em Portugal. Bateu-se o recorde mundial de sócios votantes, o Emílio já vai contar aí. Os números estão meio defasados aí, é 5 eleitores para cima, 5 para baixo, mas foi mais de 85.420, foi mais do que isso, ainda estão contando, porque é voto que vem do Brasil, da Europa, de todos os 4 cantos do mundo, eleitores para eleger aí o novo presidente do Benfica. Mas aqui no site da Luzanet a gente está atualizando, até o meio-dia de Portugal ainda não tinham sido contabilizados todos os votos, mas já se tem uma noção de que provavelmente vai haver um segundo turno entre os 2 primeiros colocados aí da eleição, segundo turno marcado para mês de novembro. Não é isso, Emílio? É isso mesmo, Lourenço, a RTP acabou de dar há 3 minutos exatamente que o segundo turno é certo e terá o Rui Costa e o Noronha Lopes. O Rui Costa começou atrás, até o momento foram apurados quase 50% dos votos, ainda faltam muitos votos a serem apurados e o Rui Costa está na frente com mais de 40% dos votos que foram computados. Lembrando que no Benfica esse número, 85.422, é de sócios, porque no Benfica, cada associado tem um peso de voto. Quanto mais antigo o associado, mais pesa o voto dele. Mas esse número computado, 85.422, são de sócios mesmo. Bateu o recorde do Barcelona, se não me engano, 2015 ou 2016, levou às urnas 58 mil votantes. Dessa feita, o Benfica mostra que é o Corinthians de lá. Meu Deus do céu. 85.422. 2010. Realmente. Ele tinha 57.088 votos. 57.088 associados votaram no Sandro Rossell, lá naquele ano, para a eleição no Barcelona, e desta vez o Benfica levando 85.422 sócios às urnas. É muita gente isso, hein? Nelson, na Lusa, quantos são, hein, Nelson?
Olha, vou te falar, viu? Para juntar 100 lá tá difícil, viu? Mas não tem Corinthians, nem Flamengo, nem todos Nada. eles juntos. O Benfica, recorde mundial e quase o dobro, não, mas vai, uns 70% a mais do que o do Barcelona, que tinha sido o recorde, né? Então, o que mostra, Isso mostra que os benfiquistas estão interessados na vida do clube, né, Emílio? Apesar de não viver uma fase muito boa. Um clube português com o maior número de sócios no mundo. A briga estava ali entre o Benfica e Bayern. Parece que o Benfica agora está na casa dos 300 mil sócios. E mostra que realmente é efetiva essa contagem. 85.422 votantes. O Camões foi votar lá, Camões? Eu não, mas eu estou vendo agora aqui o site da bola, Nelson Emílio. De 108 sessões, 90 já foram escrutinadas e o Rui Costa continua na frente com 45% dos votos. Que coisa, hein? Pela número... Pela RTP, Nelson, esses votos que faltam não seriam suficientes para dar vitória no primeiro turno para o Rui Costa de 51%. Então, por isso que a RTP já cravou que haverá o segundo turno. Ah, muito bem. Vai ser em novembro, né? E o Rui Costa ganhou lá em Viseu, viu, Nelson? Ganhou disparado em Viseu. Mais de 50% dos votos. Ô, Nelson! Diga aí, Camões. Você sabe quem vai no segundo... Se tiver o segundo turno mesmo, você sabe quem vai ser o fiel da balança? Luiz Felipe Vieira, né? Luiz Felipe Vieira, velho. Para onde o Vieira for, amigo... Não vai, não. A margem de votos dele foi baixinha. Não. Eu pensei que ele ia Não, cair. 14%, Emílio. 14%. Está dando aqui o site da bola. O site da bola está dando 14%, amigo. Mas mesmo assim, o Rui Costa continuaria na frente se você somar os votos do João Noronha com o do Felipe Vieira, né? O que demonstra também que os benfiquistas estão dando um pé no traseiro do Luiz Felipe Vieira, o que é muito interessante. Exatamente. Isso que é o mais importante. Eu acho, isso aí, na minha maneira de ver, que o Rui Costa, apesar de ser novato na política e não está lá fazendo muita coisa, ele pegou o ranço aí do Luiz Felipe Vieira. Eu acho que para o Benfica é melhor que o Rui Costa vença essas eleições. Para o Benfica. Eu também. Eu não conheço os outros candidatos, para falar a verdade, mas o Rui Costa tem uma história grande no clube, fez uma gestão razoável e parece que é o mais querido de todos aí, né? Vamos ver. Oi. Menos vícios, né, Nelson? Esse Noronha Lopes já disputou com o Luiz Felipe Vieira. E perdeu. Olha aí, então. Bom, vamos ver. Vamos falar da Taça de Portugal, Emílio. Já estão definidos os jogos da quarta eliminatória? Sim, a quarta eliminatória que deve acontecer por volta do dia 23. Eu digo por volta porque alguns jogos são antecipados, outros postergados. Os principais jogos: Porto recebe o Sintrense da segunda liga, o Atlético da Tapadinha da terceira liga pega o Benfica. Ainda não está definido se vai ser na Tapadinha ou não, é provável que não seja lá. O Sporting recebe o Mariense da quarta divisão, o Guimarães recebe o Mortaga da quarta divisão, ou chamada Campeonato de Portugal, e o Braga, essa acho que é a parada mais dura, aí recebe o Nacional da Madeira. Jogos interessantes, mas devem passar todos, né, Camões? Sim, a não ser que o Sporting repita o joguinho que fez contra o Paços de Ferreira. Meu Deus. Do Rui Borges tudo é possível. É verdade, é verdade. O Belenenses no domingo passado foi eliminado na Taça de Portugal, hein? Perdeu em casa pro Estoril por 2-1, né? Ficou a ver navios. E começou ganhando, hein? É incrível, né? O Estoril está na primeira liga, né? Ainda pode se respeitar um pouco mais. Mas realmente o Belenenses e a Acadêmica precisa tomar vergonha na cara, com camisas muito importantes do futebol português, fazendo esse fiasco aí, né? Pelo amor de Deus, né? Emílio, vamos falar das taças europeias, vai.
Liga dos Campeões Vamos e lá. o Benfica, pelo amor de Deus, hein? Depois de um começo até razoável, tomou um baile lá do Newcastle, né? O Newcastle que em 2 meses está com o terceiro técnico, mandou o Nuno Espírito Santo embora por divergências, contratou o outro cidadão lá, mandou embora e contratou o terceiro agora, a estreia dele contra o Benfica. 2.500 torcedores encarnados foram até a Inglaterra assistir a partida. O Newcastle sempre tomou as iniciativas de ataque, dominou o primeiro tempo, embora o Benfica nos contra-ataques mandou 2 bolas da trave ainda no primeiro tempo. A partida, embora com domínio inglês, estava mais ou menos equilibrada. O Benfica estava conseguindo levar. Até que aos 32 minutos, num erro de passe do Ausners, eles fizeram um gol, parecia de handball. 3 toques, 3 jogadores deixaram o atacante na cara do gol. Gordon. O tal de Gordon concluiu, fez 1-0. Aliás, o jogador, começou Emílio, igual. o jogador que estava acompanhando o Gordon, pelo amor de Deus, hein? Deixou o cara sozinho. O Benfica estava até jogando melhor até tomar o gol, viu? O fiasco do Benfica foi a defesa. Aliás, o Mourinho, na minha opinião, escalou muito mal. Ele colocou o tal de Tomás Araújo de lateral e aí a defesa virou uma peneira. Bom, segundo tempo eles continuaram pressionando. O Benfica, aos 18, teve o Dedic machucado, saiu, aí o Mourinho ousou e colocou um atacante no lugar, o Ivanovic. Aí, aos 26 minutos, esse lance caricato. O goleiro catou a bola com a mão e lançou do lado da grande área. A bola foi no meio do campo, nos pés do Antônio Silva. Não é que ele furou. Aí o jogador foi para a linha de fundo, cruzou, fez 2-0. Um gol caricato. Mais uma vez a zaga do Benfica falhando. 2-0, o Benfica ainda fez algumas mudanças. E no final do jogo, o Otamendi, o Gordon, na frente do Otamendi, fintou um monte de jogador, tocou e fizeram o terceiro gol. Com isso, o Benfica perdeu vexatoriamente. E agora complica a sua situação. Ele está lá na rabeira, lá embaixo na classificação, sem vitória alguma. Tem 5 partidas para mudar o seu destino na Liga dos Campeões, ficar pelo menos entre os 24 primeiros. Por que 24? Os 8 primeiros já garantem vaga automática para a próxima fase. Do 9º ao 24º vai ter um mata-mata, 9º contra o 24º, 10º contra o 23º e assim por diante. Então, o Benfica agora tem o Bayer Leverkusen em casa, o Ajax fora, o Ajax está mal também lá embaixo junto com o Benfica, o Nápoles em casa, que foi goleado, a Juventus fora e o Real Madrid a última partida em casa. Então, o Benfica, se quiser almejar alguma coisa, tem que fazer alguma coisa nas 4 primeiras partidas, porque a última com o Real Madrid em casa vai ser pedreira. Não, e outra, né? Leverkusen, Ajax, Nápoles e Juventus. A vida do Benfica não está nada tranquila, né? Não, mal. Mas eles não estão bem, Nelson. Não estão bem. Então ele tem que aproveitar contra o Leverkusen, principalmente contra o Ajax, que está lá embaixo com o Benfica, e fazer aí, pô. Mas tá difícil, né, Camões? E o pior é que não vale só 3 pontos, rapaz. É que uma vitória vale 2,5 milhões de euros. Nossa senhora, que coisa, hein? Esse que é o problema, rapaz. Os 3 pontos são 3 pontos, mas são 2,5 milhões que são julgados assim pelo ralo. Então o Benfica não ganhou nenhuma, não sei, ganha alguma coisa por participar? Ganha, né? Ganha, já entrou com uma boa grana aí, mais de 60 milhões. E já o Sport, Emílio, teve, olha, a sorte que o Benfica não teve o Sport, né? Porque estava tomando um chocolate do Marselha no começo do jogo. Esse tal de o brasileiro que fez o gol aí Igor do Marselha, Igor Paixão. Ele fez o gol, mas ele já tinha tido 2 oportunidades iguaizinhas de fazer. Isso tudo em 15 minutos, Nelson. Em 15 minutos. Aí fizeram o gol. O Sport já estava mal, ficou desestabilizado emocionalmente e só dava a Marselha tocando a bola,
o Rui Borges, como sempre, não sabe armar taticamente a equipe. Aí no finalzinho, já nos acréscimos do primeiro tempo, o tal de Emerson, o zagueiro Emerson, que já tinha um amarelo. Brasileiro. Ele foi para a área. Acho que esse jogo foi o jogo que o Sport louvou o VAR. Ele foi para a área, se jogou. O árbitro, aliás, muito fraco também, deu um pênalti. Aí o VAR chamou o árbitro analisou o lance, reverteu, anulou o pênalti e deu vermelho para o Emerson por simulação, porque ele já tinha amarelo. Começou o segundo tempo, o Sport pressionando, o Marcelo apenas atuando nos contra-ataques, o gol não saía. Aí o Rui Borges começou, o Sport com um a mais, hein? O Sport, ele começou a fazer as mudanças. Aos 19, ele colocou o Catamo no lugar do Kenda. Aliás, Kenda não jogou nada também. 5 minutos depois que ele colocou o Catamo foi lá e empatou para o Sport. Mas o Bandeira deu impedimento. Aí, mais uma vez, o VAR chama o árbitro, ele analisa o lance e dá o gol. Segundo lance que o VAR salva o Sport. Aos 35, o debate saiu machucado, entrou o Alisson, e 6 minutos depois que o Alisson entrou, ele fez o gol da virada. Aos 89, o Marcelo pressionava o Sporting, o Max Araújo fez uma falta que o árbitro considerou violenta, deu vermelho direto. Pela terceira vez, o VAR chama o árbitro, e aí o árbitro reverte a expulsão e dá amarelo, porque não era lance para vermelho direto. Ainda tivemos 7 minutos de acréscimo, mas o Sport, a duras penas, com um jogador a mais, todo o segundo tempo, penou para virar a partida. Você concorda, Camões? Não, Emílio, concordo em parte, porque primeiro realmente o árbitro foi uma lambança, amigo, porque os 3 lances, se não existe VAR, o Sport ia ser roubado. Porque os três lances foram lances bem decididos, não pelo árbitro, mas sim pelo VAR. Pelo VAR. Tá, então, se não existisse VAR nesse jogo, o Sport seria roubado, mas assim, descaradamente. Com certeza. Descaradamente. Em segundo lugar, no segundo tempo, isso o próprio técnico francês falou. Deu uma de Rui Borges, amigo. Ficou para a defesa, foi quando o Sporting foi para cima. Isso eu escutei ele falar. Ele fala e disse. Então voltou, aí foi para cima. Agora o Sporting tem que dar oportunidade a um garoto. A um garoto chamado Alisson Santos, amigo. Esse garoto é muito bom de bola. Ele é muito, porque ele entra no finalzinho e sempre dá 2, 3 minutos e o garoto resolve. Esse garoto... Ele realmente, concordo com você, viu, Camões? Não é a primeira vez que ele entra e resolve a parada. É um brasileiro, um menino bem esforçado, como foi o Catamo também, hein? Amigo, é um garoto que era do Vitória da Bahia, pro Oleiria, e o ano passado o Sporting, por 2,5 milhões, comprou o Oleiria. Mas é um garoto que, se entrar, é daquele tipo de jogador, quando entra para ficar. Outro técnico já o teria colocado como titular. Eu não sei se é o caso, né? Às vezes tem jogador, hein, Emílio? Tem jogadores que eles são bons de estarem ali no banco para entrar e resolver a parada, né? Agora, outro que eu queria que você comentasse, Emílio, eu não sei, viu? Se eu sou técnico, eu coloco o lateral, eu colocaria o Matheus Reis. Melhor do que o uruguaio aí, viu? Não, olha, eu gosto do Uruguai. O problema do Uruguai... Eu também gosto. É que ele é muito violento. Às vezes ele vai com tanta gana que ele acaba fazendo faltas, ou prejudica o Sport, ou acaba sendo amarelado ou expulso. Eu até gosto dele. Já o Matheus Reis, ele é um lateral mais defensivo. Por isso que o Rui Borges usa mais o Max, porque ele tem uma característica mais de ataque. Agora, outra coisa, para mim o Catamo tem que ser titular desse time. O Kenda, aliás, ultimamente, eu acho que está com a cabeça lá no Chelsea, faz tempo que não joga aquele futebol que o projetou. Não sei se o Camões tem percebido isso também, mas essa é a minha visão. Não, concordo, amigo, concordo, amigo, porque é um jogador vendido, é um jogador que já tá, mas isso é aquele negócio, é o problema do jogador que é vendido e continua no clube.
porque ele vai fugir de todas as entradas. Pois é. Isso aí. Ele vai Isso fugir de todas as entradas, viu? amigo. Porque ele está vendo um outro colega se machucar, ele pode se machucar e acabou essa história para ele, tanto no esporte quanto no Chelsea, amigo. É verdade. Se bem que já a negociação já está feita, né? Mas... Já está vendido. Eu concordo com vocês. Eu acho que o Kenda tem mais futebol do que isso que ele está apresentando aí. Mas foi uma belíssima vitória do Sport em 2-1. O Alvalade explodiu lá e vamos ver a sequência da Liga dos Campeões, hein, Mídio? Porque o ano passado o Sporting fez a mesma coisa, né? Começou bem, depois foi um fiasco. Mas o ano passado o Sport começou com o Rui Amorim e terminou com o Rui Borges, né? Tem que se lembrar disso também. O Sport, no momento, ele está em 12º lugar, a segunda vitória em 3 jogos. Muito bem o Sporting, né? E perdeu para o Napoli assim, meio na bamba também. Bom, agora vamos para a Liga Europa. O Braga, Emílio, o Braga tá fazendo bonito, hein? 3 jogos, 3 vitórias. Olha, o Braga que no Campeonato Português faz de mal a pior, na Liga Europa é outro Braga. Quinta-feira agora jogou com o Estrela Vermelha, venceu por 2-0, a terceira vitória em 3 jogos. O destaque da partida foi o Ricardo Horta, o autor dos passes para os gols. O primeiro foi do Fran Navarro aos 22, o segundo do Mário Dorgeles aos 27. Liderança isolada, lado a lado com o Midland e com o Lyon. Os 3 estão ali na liderança. A diferença de primeiro, segundo e terceiro é só por saldo de gols. O Braga, se formos ver isso, é o segundo colocado. O Braga muito bem. Agora, o Camões falou aí de roubo, né? Falar em roubo, eu particularmente acho que o Porto foi roubado lá na Inglaterra. Sinceramente. Deram um pênalti lá pro Nottingham Forest que, pelo amor de Deus, e anularam um gol legítimo do Porto. Fala aí, Emílio. Eu já vi lances como esses de o juiz não dar nada, são 2 pesos, 2 medidas. Acho que isso era uma coisa que a FIFA tinha que fazer um congresso e determinar. Isso não é. Não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Você vê na mesma Liga dos Campeões o árbitro dá pênaltis como esse e o árbitro não dá. Então fica difícil para o Porto, mas o Porto, em 21 partidas na Inglaterra, jamais venceu. É brincadeira. O Porto começou... E o Nottingham Forest está fazendo uma campanha ridícula lá na Premier League, né? Ridículo, e agora foi vencer depois de um número 6 ou 7 jogos sem vitória, estreou o técnico novo. Primeiro gol saiu aí de pênalti, né? Embora, apesar desse roubo, o Nottingham dominou do começo ao fim. O Porto não teve criatividade, depois do gol sofrido, ficou perdido em campo. O Porto foi dar o primeiro chute a gol aos 37 minutos. O Varela chutou uma bola de fora da área, o goleiro foi lá, catou, e depois aos 43, numa tabelinha dentro da área, o atacante do Porto perdeu. Depois acabou para o Porto. Segundo tempo começou com a mesma pressão, o Farioli fez algumas mudanças, tirou o Moura, o Varela e o Borja, colocou o Martim Fernandes, o Gabi Veiga e o William Gomes, que dessa feita não atuou bem, até tentou, mas não conseguiu fazer o que ele fez em outras partidas. E aí bom depois, jogador, hein? Bom jogador. É outro que eu coloco assim na mesma ideia do Alisson. São 2 promessas aí. Aliás, esse garoto veio para o Porto por 12 milhões. Se ele cumprir o que está mostrando, vai ser uma pichincha. O Porto vai faturar muito dinheiro com esse rapaz. Depois, era do São Paulo. Era do São Paulo, 12 milhões. E parcelado a perder de vista. Depois outro pênalti. Muito bem. Né? Fala, Emílio. Depois outro pênalti para o Nottingham. Aí o Farioli resolveu para o Rodrigo Mora, mas não teve jeito. Das 3 partidas disputadas, o Porto venceu as 2 primeiras, embora tenha 2 vitórias, não jogou bem nas 2 primeiras partidas. Contra o Salzburgo ganhou no finalzinho aquele gol desse rapaz aí, o William Gomes. Contra o Estrela Vermelha também, e agora perdeu, mas é a primeira derrota do Farioli. São 12 jogos comandados
comandando o Porto, 10 vitórias, 1 empate e a primeira derrota. Com isso, o Porto cai, agora ocupa a 15ª posição na tabela, na fase de liga. Bom, vamos torcer para que Porto e Braga façam bonito também na Liga Europa, para o bem do futebol português. Emílio, vamos falar antes de falarmos da Superliga, vamos falar, você tem notícias aí do Famalicão, né? É verdade, olha o destino. Tivemos essa semana a final do Mundial Sub-20. Marrocos, que houver eliminado o Brasil, foi para a final com a Argentina. Não deixou a Argentina mostrar o futebol. E a Argentina, com o tal de Tomás, com Prestiani do Benfica, belos jogadores. Só deu Marrocos, venceu por 2-0. Foi um show de bola. O Zabiri, atacante marroquino do Famalicão, quase não foi para o Mundial. Ele queria ir, conversou com a direção do Famalicão, falaram, conversa com o técnico. Aí o Hugo Oliveira falou, não vou te liberar. Não, eu libero, não vou. Ele falou, tudo bem, eu libero, mas você perde a titularidade. Ele falou, não, eu não vou perder a titularidade, porque eu vou voltar artilheiro e vou voltar campeão mundial. E cumpriu a promessa. Ele foi o artilheiro do Mundial, 5 gols, bola de prata, e conquistou o Mundial e voltou com todo o prestígio e com várias equipes europeias de olho nele, Nelson. Olha só, hein? E o Sport, hein, Emílio? Tem notícia aí da SAD? O Sport, há um tempo atrás, ele vendeu os direitos de televisão. Na verdade, ele negociou com uma financeira para receber adiantado. E a financeira ficou com os direitos. Eles adiantaram uma parte. E agora o Sport recomprou esses direitos que ele tinha repassado para a Sagasta Finanças, pagou 68,8 milhões de euros e volta a ser o detentor dos direitos televisivos do seu time Sport. Ô Camões, o Sport está com dinheiro, hein? Tá, realmente tem feito bons negócios, Se a gente for olhar tudo, em matéria de negócio, a gente não há nada... Bom, neste momento não há nada que reclamar, nem títulos, porque eles... uma coisa que eu percebi lá, o Lourenço, Nelson Emílio, o Sporting antigamente não incomodava. Agora o Sporting já está incomodando. Percebe? De uns anos para cá... Está incomodando. Sporting... Este é o problema. Você sente isso, tanto nas pessoas, quanto na imprensa, em tudo. Aqueles programinhas, sabe? Aqueles programinhas que tem lá de esporte, que é uma miséria. Meu Deus do céu. Aquilo, você percebe que aquela turma não estava acostumada. Então, o Sporting não incomodava, o Sporting não contava. Percebes? E agora está incomodando. Agora incomoda desportivamente e incomoda financeiramente. Realmente o Sporting está sendo bem gerido aí nos últimos anos, tanto é que os resultados, os números mostram isso, né? Bom, tem notícia também do Marítimo, né, Emílio? O Marítimo rompeu o acordo com a Revi, depois do escândalo aí, e essa semana, quando seria a semana de darem o ok para assinar a venda de 40%, ambas as partes, em comum acordo, resolveram romper o contrato. Lamentável, né? Enfim. Bom, vamos falar de Superliga, Emílio. 9ª jornada retomou na sexta-feira, mas o Lourenço tem os resultados da outra jornada, né, Lourenço? Não, na verdade, a gente tem aqui a 9ª jornada, começou na sexta, né? Com o Alverca recebendo o Gil Vicente e levando de 4-0 para o Gil Vicente. Ontem nós tivemos Santa Clara 2, AVS SAD 0, Estrela Amadora 1, Rio Ave 2, Benfica 5, Arouca 0. No complemento da 9ª jornada, hoje teremos o Estoril versus Nacional, Famalicão contra o Guimarães, Tondela com o Sporting, o Braga recebendo o Casa Pia, e a 9ª jornada termina amanhã com o Moreirense recebendo o Porto. Ô Camões, o pessoal foi ver o jogo, foi votar lá e aproveitou, foi ver o jogo, porque estava bem cheia a luz lá, hein? Aliás, dois pontos. O Gil Vicente está fazendo uma belíssima campanha, hein? Está ali entre os 5. E detalhe da partida do Benfica, 5-0.
Tem 3 gols do Pavlidis e 3 gols de pênalti. 3 gols de pênalti. Mas se bem que o Arouca, hein? Pelo amor de Deus, não jogou nada. Realmente foram gols, né? Foram pênaltis, mas 3 gols de pênalti. Se fosse outra equipe, duvido que o árbitro daria os 3 pênaltis. O Arouca se livrou de levar uma goleada histórica, né? Porque o Benfica meio que tirou o pé, né? Já virou 3-0, O Arouca, nossa, joguinho ridículo do Arouca. Pior tomou um baile do campeonato, Nelson. Pior Nelson, defesa. Fala, Nelson Emílio, Lourenço. Oi. O Arouca só sabe jogar bem contra as cordas. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Coisa, hein? Como ele gosta de arrumar encrenca para o esporte. Do resto, apanha todo mundo. Eita, nós. E aí, Lourenço, como é que tá a classificação, hein? O Porto continua liderando com 22, o Benfica tem 21, o Sporting tem 19, junto com o Gil Vicente, o Moreirense vem com quinto lugar com 15, depois temos o Famalicão 13, com 11 nós temos o Rio Ave, o Santa Clara e o Guimarães, com 10 nós temos o Braga, o Nacional e o Alverca, com 9 pontos o Arouca, com 8 pontos o Casa Pia, e com 7 pontos o Estrela Amadora, abrindo a zona da degola em 16º o Estoril com meia dúzia, o Tondela é o penúltimo com 5 pontos e o Lanterninha é o AVS SAD, que só fez 1 pontinho até este momento. Então tá aí, né? Vamos ver. O Emílio levantou o dedo lá, Nelson. Olha, recebi uma informação agora, terminou a apuração, todas as urnas apuradas, e vislumbra-se realmente o segundo turno entre Rui Costa e Noronha. Muito bem. Então vamos ver. Vai ser mais um assédio às urnas lá nas hostes da luz. O Camões também levantou o dedinho lá. Fala, Camões. Não, Lourenço, essa VS é mais uma piada, como foi aquele belenense Sada, amigo. Escuta o que eu estou falando. Empresário, né, Camões? Escuta o que eu estou falando. É mais uma piada, como foi aquele belenense Sada. O ano passado já escapou. Esse ano eu não sei se vai conseguir escapar, não. Bom, a segunda liga, Nelson, já tivemos toda a 8ª jornada completa. Os resultados: o Porto B venceu o Marítimo 1-0. Esse jogo foi no dia 19, no domingo passado. Na sexta-feira tivemos Torrense 3, Oliveirense 2, Vizela 2, Felgueiras 2. Ontem tivemos Sporting B 4, Lourosa 0, União de Leiria 1, Leixões 3, Passos Ferreira 4, Portimonense 1, Acadêmico de Viseu 1, Desportivo Chaves 0 e Feirense 0, Benfica B2. Hoje cedo nós tivemos o último jogo desta 8ª jornada. Farense e Penafiel ficaram no 0-0 a classificação. O Sporting B lidera com 18, Vizela com 15, Torriense e Marítimo com 14, Chaves com 13, o União de Leiria com 12, com 11 pontos nós temos Feirense, Felgueiras, Farense e o Portimonense com 10, o Leixões, o Acadêmico de Viseu juntamente com Penafiel e o Lourosa tem 9, o Passos Ferreira com 8, abrindo a zona da degola o Oliveirense com 8 também, em penúltimo lugar o Benfica B com 7 pontos e o Lanterninha é o Porto B com apenas 5 pontos até esse momento, mas lembrando que estamos com 8 jornadas disputadas, ainda tem muita água para passar por debaixo da ponte. A terceira liga, Nelson, rapidamente aqui, nós já tivemos alguns jogos ontem. Pela Série A, o São João del Rei venceu o Braga B por 1-0, Marco 09 e Trofense ficaram no 1-1. O FAF venceu o Guimarães B por 1-0. Hoje teremos São Joanense, Varzim, Amarante e Paredes. Na Série A, a classificação: Trofense lidera com 15, FAF e Braga B tem 12, São Joanense tem 11. Pela Série B, todos os jogos daqui a pouquinho: Atlético contra o Sport da Covilhã, Amora e Acadêmica de Coimbra, Caldas contra o Lusitano de Évora, 1º de dezembro contra o Belenenses e União Santarém contra o Mafra. A classificação da Série B: Caldas lidera com 14, Belenenses tem 13, a Acadêmica junto com o Mafra tem 12.
Pelo menos estão aí na linha de classificação, né? Vamos acompanhar também a Liga 3. Bom, é isso, né? Mais alguma coisa, Emílio, Camões? Não, por A minha hoje é parte só. nada. Até a semana que vem. Tchau, pessoal. Lembrando, Obrigado, viu, um grande abraço. Tchau. daqui a pouquinho a gente atualiza o site da Luzanet com os resultados aí das eleições do Benfica, que tá difícil de contar. Haja voto, viu? Conta voto daqui, assina voto dali, é ata que precisa assinar. Divulga logo o resultado, meu. Pelo amor de Deus, né? Que coisa. Abraço, gente. Até semana que vem. Abraço. Tchau. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Nos descontos. Lusa do Canindé, Nelson, não recebi seu e-mail que você falou aí, que mandou coisa para mim aqui, não veio o e-mail, depois você manda de novo. Não, aí. mandei no WhatsApp. Eu coloquei e-mail, escrevi errado. Te mandei no WhatsApp. Pô, aí você me aí complica, fica hein, difícil. português. Tá louco, hein, meu? Aí fica difícil. Mas Bom. as novidades aí da Lusa, né, Lourenço? Tem Gabriel Pires, você conhece o Gabriel Pois é. Pires? Olha, sinceramente eu não conhecia não, mas agora estou passando a conhecer pelo histórico dele aí, passagens aí por grandes clubes, né? Passou pelo Benfica, passou pelo Botafogo, passou por... quem mais que ele jogou? É um jogador que já tem um... Fluminense, já tem um histórico bem interessante, né? A gente imagina que ele até nas manifestações dele, Lourenço, ele coloca que veio para o Campeonato Paulista, né? Já dando a entender que Série D está fora, né? Ele quer usar a Portuguesa, a vitrine da Portuguesa no Campeonato Paulista, que realmente é uma vitrine muito boa, e a gente espera que ele faça um bom campeonato. Para mim, uma boa contratação da Portuguesa. Ele é um meia, né, Lourenço? Um jogador de meia que ajuda também na marcação, bate bem, se apresenta lá na frente também de vez em quando. Então, me parece ser um jogador muito interessante. Tem 32 anos e eu achei que foi uma boa, viu? Ele tem um contrato assinado até o final do ano que vem, né? Isso aí se vai ficar só pro Campeonato Paulista, bom, apesar que provavelmente o Renan Peixoto também tinha, o Jajá, né? E eles acabaram saindo depois do Campeonato Paulista, né? Então vai depender muito da atuação dele e por ser um jogador que tem esse currículo dele, dificilmente, se ele jogar bem, né, o Campeonato Paulista, dificilmente ele vai permanecer para a Série D, né? Muitos clubes da Série A e até da Série B vão querer contar com ele aí pro campeonato. Apesar de que o Campeonato Brasileiro começa em janeiro, né? Então, se tivesse interesse mesmo, já tinha que ter procurado o rapaz antes, né? Então, mas como sempre tem aquela questão de janelinha, abre uma janelinha aqui para escrever jogador, né? Sempre tem esse negócio, vai ter uma janela aberta aqui, aí vai escrevendo jogador até abril, saca aquele negócio? Aí fica lá e todo mundo sai daqui, vai para lá, é uma beleza, né? E a Portuguesa parece também estar atrás de um zagueiro que é do Botafogo da Paraíba. É um jogador, tal de Wendel, né? E eu lembro desse zagueiro contra a Portuguesa lá no Pacaembu, pela Copa do Brasil, ele jogando pelo Botafogo da Paraíba.
um jogador muito interessante, um zagueirão grande, deve ter 1,90 m, alguma coisa assim. E ele fez uma boa partida naquele jogo lá. A Portuguesa ganhou de 1-0, mas empatou, né? Foi 1-1, foi para os pênaltis, acabou sendo eliminada. Mas esse jogador realmente chamou atenção, um zagueiro, né? Vamos ver, a Portuguesa tá bem de zagueiro, não é assim a área do campo que carece de grandes jogadores. Enfim, é mais um que está sendo pré-anunciado, se bem que não está nada certo ainda. A Portuguesa só está demonstrando interesse no jogador. Vamos ver, né? Falando de zagueiro, Nelson, quem retornou do Caxias foi o Gustavo Henrique, né? Juntamente com o Tauan e com o Igor Torres, seu amigo Igor Torres, retornaram lá do Caxias. Eles tinham um contrato até o fim na verdade, o contrato via até o dia 31 de outubro, mas a Portuguesa fez lá um combinado com o Caxias e eles retornaram essa semana para o técnico Fábio Matias poder começar a observar eles aí, né? Porque só estava com 17 jogadores aí treinando, agora pelo menos já tem 20, né? E agora com o Gabriel Pires chegando, são 21 jogadores treinando aí na Portuguesa, né? Então já ajuda o treineiro, né, Nelson? Com certeza, né? E o técnico ele tem que botar o pessoal para rodar, né? Para ganhar tempo de jogo, né? Hoje em dia o pessoal fala minutagem. Eu vou te falar uma coisa, cada uma, viu? Então, ele tem que ganhar tempo de jogo para ir formando o time e formar uma estrutura, né? Um esqueleto do time, esqueleto básico do time, né? Vamos torcer aí para que ele consiga rapidamente montar essa estrutura, né? O Cristiano jogou ontem pela Série C, final contra a Ponte Preta, um jogo tumultuadíssimo lá em Campinas, uma festa absurda da torcida da Ponte Preta. Depois eu fiquei sabendo que a Ponte nunca tinha ganho um título sequer, né? Então, realmente é motivo de muita festa para a Ponte Preta, que tem 125 anos, né? A Ponte Preta é de 1900, né? Então, o detalhe é que com esse título da Ponte Preta, a Portuguesa, neste momento, tem uma vaga na Copa do Brasil. Por que eu digo neste momento? Tá garantido, Lourenço? Não, neste momento. Porque ainda pode acontecer uma desgraça. O Novo Horizontino não subir e o Santos ser rebaixado, né? Porque ontem o Corinthians quebrou o galho do Santos, né? Ganhou do Vitória lá lá em Salvador, na Bahia. 1-0. O Vitória, se tivesse empatado o jogo, já ultrapassava o Santos e jogava o Santos na zona do rebaixamento. Então, quebrou o galho para o Santos ainda está fora, mas é o primeiro fora. Só que o Fortaleza ontem ganhou do Flamengo, já está encostando nos calcanhares dessa galera também, né? Porque o Santos e o Vitória tem 31 pontos, o Santos ainda joga hoje, né? Mas o Santos e o Vitória tem 31 e o Fortaleza agora está com 27, né? Já está encostando. E o Fortaleza, você sabe como é que é, né? O ano passado também estava ruim e conseguiu escapar aí da degola. Uma arrancada. Então, botem as vacas de molho, né? Porque... Então, só para te auxiliar e auxiliar os nossos internautas, a Portuguesa ainda não está garantida. Né? Neste momento estaria, se todos os campeonatos acabassem agora. Mas, para ter certeza, né, o Novo Horizontino tinha que ficar com uma das 4 vagas na Série B e subir para a Série A. Aí pode o Santos cair, não tem problema nenhum aí que tá tudo certo. Tá difícil, viu, Lourenço? Sinceramente, eu estou acompanhando a Série B. Novo Horizontino não conseguiu ganhar do Botafogo, que está lá no fundo da tabela. Às vezes é difícil, né? Tem a briga regional, porque Novo Horizonte fica perto ali de Ribeirão e tem aquela briga regional. Mas o Novo Horizontino está brigando para subir, né? Então já faz 3 anos já batendo na trave. Então eu não estou sentindo muita firmeza no Novo Horizontino, não, para te falar a verdade. Viu? E já o Santos tem 2 jogos a menos que o Vitória.
Mas na atual conjuntura, a torcida do Santos, quanto menos jogos tiver para fazer, melhor. Porque, sinceramente, o Santos perdeu do Vitória na Vila Belmiro. Impressionante. Aquilo ali era uma final para o Santos, né? E eles conseguiram perder para o Vitória na Vila Belmiro. A sorte é que o Corinthians quebrou o galho lá num gol espírita. No fim do jogo, ganhou do Vitória 1-0. O pessoal da praia lá agradece, né? Mas o Santos tem jogos dificílimos. Tem 2 jogos com o Palmeiras, tem um jogo com o Flamengo. Só isso o Santos tem. E o Fortaleza também tem muita pedreira pela frente. Eu espero que eles caiam com todo prazer. Fortaleza, Vitória, Sport, vai tudo pro inferno, que esses times aí realmente não agregam nada, né? E tem uma panelinha aí que torce aí para esses caras aí, que eu vou te falar uma coisa. O Santos também, ó, se cuidem, o Santos tá merecendo, tá acima, merecendo voltar para a Série B, viu? Sinceramente, com jogadores assim, eu vou te falar uma coisa, viu? Cada jogador que... Olha, a torcida do Santos pode botar as barbinhas de molho, que a coisa tá ficando ruim pro Santos, hein? Lembrando que o Santos ganhou do Cruzeiro e do Flamengo, hein? Ganhou do Cruzeiro e do Flamengo esse ano aqui. O Neymar no campo, né? Agora, vamos ver, né, Lourenço? A gente fica torcendo, é duro ficar torcendo pros outros, né, Lourenço? Enquanto isso, o Fábio Matias está fazendo os seus jogos treinos. Ontem fez um jogo treino lá de 70 minutos contra o Itaquá. A Portuguesa ganhou de 2-0, né? Mas foi mais uma movimentação com posicionamento em campo, parava bastante o jogo para posicionar os jogadores, mas já pelo menos já está começando a enfrentar algumas equipes de fora, não ficar enfrentando sub-20, né? Porque dentro de casa e os times de fora vêm querendo morder, né? Porque quer mostrar serviço aí para Viking, né? Não, é sempre importante ter esse tipo de jogo treino para poder avaliar. Lógico que às vezes é uma pegada mais forte aqui, outra ali, né? Aí você tem que dar uma parada, fala, pessoal, o jogo aqui nós estamos em observação, não vale título, não vale nada, né? Sabe como é que é? É bem isso que você falou mesmo. Os caras querem mostrar bola para quem sabe uma oportunidade na Portuguesa vai bem, né? Bom, com relação ao time, basicamente é isso. Nos bastidores, Lourenço, esta semana a mesa do conselho deverá encaminhar para todos os conselheiros a versão final do novo estatuto, que para ser aprovado via remota, né? Porque tem que ter no mínimo uma base de quase 150 votos dos conselheiros, que vai ser feito virtualmente, então, ou presencialmente, se quiser ir lá votar presencialmente também pode. Então, o que acontece? Essa semana a mesa do conselho vai encaminhar para o estatuto. Você tinha me pedido para dar os destaques aqui desse novo estatuto, Lourenço? Então, eu vou dizer alguns aqui, olha. Foi criado o sócio empresa ou o sócio eventual, que é o chamado the user, né? Aquele que é um amigo tal, que não é sócio, você quer que ele vá para o clube, você paga uma taxa e tem direito a usar o clube durante aquele dia. Tem também essa criação do sócio empresa, é uma modalidade que já teve na Portuguesa, um convênio com empresas onde os funcionários podem usar o clube. Isso foi estabelecido no novo estatuto. Tem uma redução do número de sócios para a abertura da Assembleia Geral, que estava em 500, hoje é 50 pelo novo estatuto. Redução do número de conselheiros efetivos também, de 120 para 60, ou seja, pela metade. Redução do número de conselheiros vitalícios de 240 para 120, também a metade. Vamos jogar a Portuguesa na realidade de hoje. Cobrança de taxas para os novos conselheiros vitalícios, esse é um tema polêmico. Você que é vitalício aí já está pulando das cadeiras, hein? Ó, é para os novos.
vitalício que já tem o direito adquirido não vai perder o direito, ele pode não pagar as taxas, né? Como é que se diz? É voluntário. Agora não será mais. Então, o novo conselheiro que for nomeado vitalício vai ter que pagar a taxa de vitalício como conselheiro efetivo. A inscrição para a candidatura ao Conselho Deliberativo vai ser individual. Vamos acabar com esse negócio de chapa, então essa provavelmente vai ser a última eleição com chapas, né? Então a pessoa vai lá na secretaria, se inscreve e é candidato. Quem teve mais voto leva e acabou. Uma coisa muito mais democrática, né? Autorização da criação da SAF, né? Só por uma questão de homologação, criação da SAF, ou outra modalidade de futebol empresa. Isso já está até em prática, né? Só uma questão de formalização. Obrigatoriedade da apresentação do plano diretor pela nova diretoria executiva, ou seja, você vai assumir, você tem que apresentar para o COF, para o Conselho, o seu plano diretor, o que você pretende fazer durante a sua gestão, certo? Redução do número de conselheiros presentes para iniciar as reuniões do Conselho Deliberativo, que vai de 50 para 35, muito interessante também, porque fica aquele engasga-gato, alguns queriam até menos, em todo caso, baixou para 35. Opção de contratação de profissionais remunerados para exercer as atividades de vice-presidentes da diretoria executiva, isso de uma certa forma também já vem sendo praticado, ou seja, o presidente, ele não é obrigado mais a nomear um vice de marketing, por exemplo, um vice de medicina. Ele mesmo pode contratar uma pessoa para cuidar desse assunto e não precisaria nomear. Se quiser nomear, pode nomear. Ele não vai ser remunerado e permite ao vice-presidente nomear ou contratar um profissional específico da área, né? Como tem hoje marketing e várias outras modalidades, né? Medicina, jurídico e tal. Reunião do COF deve ocorrer uma semana antes do Conselho Deliberativo. Acabar com esse negócio de reunião do COF às 5, reunião do Conselho às 6. Acabar com isso. O Conselho precisa digerir o que foi decidido na reunião do COF. Muita polêmica nesse ponto, então nós estamos botando ordem nesse negócio. Criação de um Conselho Fiscal, uma medida importantíssima. A Portuguesa era um dos poucos clubes que não tinha um Conselho Fiscal. Um Conselho Fiscal nomeado pelo COF, com 3 componentes, com aprovação do Conselho Deliberativo. São pessoas do ramo, habilitados e que realmente conheçam do assunto. Que o Conselho Fiscal que vai reunir-se uma vez por mês. Junção de algumas vices, né, como é o caso da vice de cultura, vice de comércio. Do comércio, exatamente, está me fugindo. Então junta tudo numa. E a vice de comunicações e marketing também é um só, e também é uma medida interessante. Que mais? Definição de prazo para assinatura do termo de posse de todos os eleitos, Lourenço, que a gente acompanha muito esse ano aqui, né? Assinou, não assinou, eu tenho direito, não tenho. Tem prazo para assinar. Não assinou no prazo, meu amigo? Não adianta chorar. Vai ser feita uma nova eleição para colocar outra pessoa no seu lugar. Por exemplo, na Assembleia foi eleito o presidente e o vice. Eles têm que assinar o termo de posse. Se não assinou o termo de posse naquele prazo, vai ter que ser feita uma nova eleição, é isso? Exatamente. Isso vale para o Conselho, vale para a Assembleia, vale para a diretoria. Quem tem que tomar essa providência é a diretoria. Caso ela não tome, o órgão que está envolvido tem que tomar essa providência, entendeu? Então, cercamos de todos os lados. Tem também uma criação, Lourenço, de uma ouvidoria oficial que vai ter, quando você mandar uma mensagem para a ouvidoria da Portuguesa, que vai estar nas redes sociais da Portuguesa, essa mensagem vai para o Conselho Deliberativo e vai para o Departamento de Comunicações e Marketing.
que quem cuida da ouvidoria é o Departamento de Comunicações. Mas, né, como ele é diretoria, sob o risco de, vamos encobrir aqui, não. Então vai para o conselho também. A mesa do conselho tem liberdade para olhar lá e colocar, se for o caso, em discussão no conselho deliberativo e cobrar a diretoria. Olha, tem uma queixa aqui que estão reclamando disso e daquilo, tomar providências. Então fica de conhecimento do conselho deliberativo e também do departamento de comunicações, que é quem tem que tomar a primeira iniciativa, né? A abertura também, essa também é muito importante, a abertura para que conselheiros, sendo ele vitalício ou não, possam candidatar-se ao COF. Hoje, Lourenço, somente os vitalícios podem se candidatar ao COF. Então tem mais essa abertura para o conselheiro efetivo se candidatar. Tem algumas exigências, tal, mas ele também poderá se candidatar ao COF. Hoje, a realidade da Portuguesa, infelizmente, estamos perdendo aí muitos conselheiros, já com idade avançada, e também com problemas de saúde, pessoas que já não podem participar do clube, então nós temos que nos adaptar. Então, está sendo feita essa abertura para o novo estatuto. Então, basicamente, Lourenço, são essas as modificações mais importantes. Lembrando que o estatuto anterior é um estatuto também muito bom. Vamos, né? Foi feito por pessoas do mais alto nível, o Antônio de Almeida e Silva e tantos outros juristas e pessoas de importância da Portuguesa que fizeram o estatuto, e se aproveitou muita coisa daquele estatuto, mas precisa modernizar. Então a gente vai contar com os conselheiros, já fizemos alguns testes de votação, a votação é bem simples, bem intuitiva, é bem tranquilo para votar, tá? Então, a gente espera que a gente consiga fazer essa alteração para no ano que vem, depois da eleição, porque não pode ter alteração antes da eleição, antes de 6 meses da eleição. Então, isso ficaria para entrar em vigor para o ano que vem. Lembrando ainda que vai ter que passar por uma aprovação da Assembleia também. Então, uma alteração estatutária não é mole, é difícil, muito complicado, mas eu tenho certeza que nós vamos conseguir, viu, Lourenço? Você acha que ainda consegue fazer a reunião da Assembleia ainda esse ano para aprovação, Nelson? Com certeza, já está até marcada a data, se eu não me engano é do dia 2, acho que é do dia 2 ou dia 7 de novembro já. Não, mas isso é a votação, a aprovação do estatuto, mas e a reunião da Assembleia para os sócios irem votar e aprovar a mudança? Homologar. É. Aí depende da Assembleia, né? Aí o presidente da Assembleia, o Marcos Lico, vai ter que marcar uma data, pode ser agora, pode ser no ano que vem, não tem problema, mas ele vai, com certeza, daria para fazer esse ano ainda, temos ainda o mês todo de dezembro, não tem assim uma quantidade mínima de pessoas necessária para aprovar, então põe lá em aprovação. Uma dúvida, Nelson, as eleições no estatuto atual, elas são feitas num dia em que o clube não tem movimento. Normalmente o clube estaria fechado ao associado, que normalmente são as segundas-feiras, né? Isso vai mudar ou não vai mudar? Como é que ficou isso? Não tá, no estatuto não fala nada sobre isso. Isso deve ser abordado no regimento interno. Regimento interno da Assembleia, regimento interno do clube. Eu até vou sugerir para o Conselho Deliberativo que as pessoas possam votar em mais de uma pessoa. Boa. Entendeu? Porque, veja bem, Lourenço, eu tenho um primo que é candidato, eu tenho um amigo, eu considero que tem uns 3 ou 4 ou 5 pessoas que eu acho que seriam interessantes que eles fossem eleitos. Aí eu não posso, eu só posso votar em um. Além do que, fica chato lá. O cara se elegeu com 3 votos. Sabe? Negócio meio complicado. Então, eu vou sugerir para que no regimento interno do Conselho, que se permita a pessoa votar em 5, 10, sei lá, quantos quiser. Em outros clubes aí, você pode votar até o limite da chapa. Tem 60 na chapa, você pode votar em até 60 pessoas.
Ou seja, dificulta a eleição. Isso não precisa constar No estatuto, no estatuto, e sim nos regimentos de cada órgão do clube, né? Isso, A diretoria tem o seu regimento, o conselho tem o seu regimento e a assembleia tem o seu regimento. Se a assembleia fizer uma mudança, e o COF também, se você fizer uma mudança no regimento da assembleia, permitindo que os associados votem mais de um candidato, isso já vai ser traria... aceito. Sim, entendi. Coloque em votação lá no conselho, aprovado. Eu acho muito mais interessante, porque é uma coisa normal. Você fala, pô, olha, tá acabando o mandato desse, como é o meu caso, hein? Tá acabando o mandato, sou candidato, número 03. Então, eu acho que é importante que essa pessoa continue participando do conselho, ou é um novo candidato, que eu acho interessante que ele possa participar. Você pode votar em, sei lá, eu sugiro aí 5 ou 10. É muito mais interessante, é muito mais democrático. E a seleção é feita de uma forma mais, eu diria assim, mais honesta. Entendeu? Você não fica só com aquele vínculo, pô, só posso votar em uma pessoa. Mesmo porque a gente tem poucos associados hoje. Deve mudar, né, com a construção lá do novo clube, né? Deve ter um afluxo de associados novos. A Portuguesa, a exemplo do que fez o Marítimo, né? Se afastou, a Tauá se afastou da Rivi, da REAG, lá por aqueles problemas que nós já colocamos aqui, todo mundo está sabendo. Então, eles preferiram se afastar da REAG e da Rivi, como fez o Marítimo, e puxar novos investidores. Pode ser que ali na frente a REAG e a Rivi demonstrem que não tinha nada a ver com peixe e tal, mas sabe como é que é, né? Essas coisas, sabe, é que nem Covid, né? Você se afasta, né? Então, vamos ver novos investidores para que a Portuguesa possa ter o seu estádio, possa ter um novo clube, e com certeza com o novo clube teremos muita gente se associando. A gente espera, né, que seja assim, né? E a obra prometida em 3 anos, né, Lourenço? Eu não sei se eu já falei aqui, mas a Portuguesa alugou um espaço lá pro badminton chinês. Semana passada, olha, você comentou. Comentei, né? Muito bonito. Tá muito bonito aquilo lá, viu? Bom, acho que é isso, né, Lourenço? Beleza. É a data da reunião para a eleição dos conselheiros? Já tem a data aí, Nelson? Em princípio é 24 de novembro. 24 de novembro é a data, é uma segunda-feira, no final de novembro. Isso, é a última semana de novembro. Estavam usando a pista toda, né? Tinha que ser em novembro para ver se as chapas conseguiam juntar 60 candidatos. Parece que já conseguiram, então, Vamos ver. Beleza, aqui vamos a gente para as eleições. Então aí a gente está mostrando aqui, o Nelson é candidato à reeleição. 24 anos de conselho, Nelson? Pois é, opa, legal, ficou bonita a foto aí. 24 anos de conselho, se os conselheiros, se os associados julgarem que eu mereço, vai para 30, né? Então, vamos ver. Eu espero aí que a gente possa trabalhar como eu tenho feito nesses 24 anos, viu, Lourenço? Para te falar a verdade, eu raramente faltei uma reunião do conselho, só por algum motivo muito de força maior mesmo, tá? Então, estamos aí. Até as reuniões que não dão quórum, você estava lá tentando dar o quórum, né? Então, o associado poder perceber que realmente quem que a gente tem que votar lá no dia 24 de novembro, né? Então fica aí a nossa dica pro Nelson. Número 3. É isso aí, número Nelson. 3. Número 3. Bom, mais alguma coisa hoje, Nelson? Podemos ir para os nossos aniversários da semana? Podemos. Então vamos lá, vamos aos aniversários desta semana. Hoje, dia 26, fazendo aniversário a minha comadre, a Rosemary Sangalli, um beijo para ela. No dia 28, meu primo Márcio Evangelista fazendo aniversário,
Parabéns para ele. No dia 30 também, fazendo aniversário, meu primo Rafael Duarte. Um abração para ele. E também no dia 30, nosso amigo Apolinho, o Dr. Mauro Gomes, fazendo aniversário. Parabéns para ele também. E você aí, né? Tá fazendo aniversário essa semana? Um grande abraço para você também, muitas felicidades, saúde e proteção sempre para você, porque estamos chegando ao final do Navegar é Preciso e vamos aqui mandar abraços a todos que se ligaram com a gente nesta edição: Alberto Miranda, a Ângela Gonçalves, o Antônio Carlos Campeiro, o Arthur Cabreira, a Carolzinha Marques, o Carlos Fernandes, o Edivan Rodrigues, o Fernando Antunes, a Gasparina Oliveira, o Gustavo Paulo, o Joaquim Pereira, o Jorge Rosmaninho, José Maria Souza, a Maria de Jesus Amaral, o Maurício Mazzoli, o Norberto Rocha, o Paulinho Marques, o Paulo Souza, o Roberto César, o Roberto Fernandes, o Virgínio Amaral, a Vitalina Costa, mandar um beijo também para minha esposa Grace, a dona Fátima, a Mariane, a tia Helena, a tia Marina, a Simone, o Adilson, o Miguel, o Tiago, dona Marilene, seu João, o Sidney, a Fátima, o Samuel Duarte, meu tio Lilo, minha tia Marici, a Amélia, a Bruna, a Fernanda e o Neto, o Orlando, a Rosa, a Esther Sangali, o Leonardo, a Simone, o Felipe, o Vinícius, o Albano, o Márcio, minha madrinha, a dona Maria, o Cristian, a Raquel, a Lisa, todo mundo ligado no Navegar é Preciso. É isso aí, Lourenço. Vamos deixando aqui um abraço a todos os internautas que nos prestigiam e aos jornais que colaboram com as notícias e com a equipe do Navegar, eu, Lourenço Emílio, que financio por idealismo a emissão desse programa. Lembrando sempre que as colocações aqui feitas são independentes, espontâneas e democráticas, representando a opinião pessoal de cada um. Voltaremos no próximo domingo, a partir das 10 horas, ao vivo no facebook.com/Grupo Luzanetti. Você pode ver esse e outros programas também no YouTube. É só dar uma busca lá por Programa Navegar é Preciso. Um ótimo domingo a todos, uma boa semana, um abraço. Tchau. Tchau. Luzanetti.